Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trazendo uma análise detalhada acerca do segundo trimestre de Caixa Seguridade. E já dando spoiler, foi um excelente trimestre novamente para a Caixa Seguridade. Muitos de vocês me perguntam se vale a pena investir em BB Seguridade ou em Caixa Seguridade. Se você quiser ter uma análise e também ter um comparativo dessas duas empresas em um único vídeo, vou deixar também aqui na descrição, tem um vídeo já no canal quando foi divulgado o resultado do primeiro trimestre das duas empresas, um comparativo, mas destaco para vocês que hoje basicamente a estratégia não muda. O preço delas alterou um pouquinho, mas a minha visão acerca das duas ainda permanece a mesma. E nesse vídeo vamos detalhar os principais pontos positivos e também pontos de atenção desse segundo trimestre de 2025. Acessando a apresentação de resultados diretamente no site da empresa, temos na página 4 os principais fatores que fizeram com que o resultado de Caixa Seguridade fosse um resultado tão atrativo assim. Entre os principais destaques, temos os carros-chefe hoje de Caixa Seguridade, que nada mais é do que o seguro habitacional, tendo um aumento de 11,8% quando comparamos o mesmo período de 2024, chegando ao patamar de 984 milhões de prêmios emitidos. O seguro residencial, se você não sabe a diferença, hoje o seguro habitacional é aquele seguro obrigatório que tem no financiamento imobiliário. Então esse aqui, ele cresce de acordo com o aumento das operações de financiamento. A pessoa faz um financiamento, automaticamente ela contrata um seguro habitacional que é obrigatório dentro da operação do financiamento. E o seguro residencial é aquele seguro comum que conhecemos, o seguro da residência, que não é obrigatório, mas que cada indivíduo vai lá e contrata individualmente relacionado à sua residência. Nesse caso, o seguro residencial teve um avanço de 22,1% também quando comparamos ao mesmo período de 2024. Isso representa um recorde histórico em emissões trimestrais, tanto para o habitacional como o residencial. De cara, ponto positivo do principal carro-chefe de Caixa Seguridade que move o resultado hoje de Caixa, que é os seguros relacionados aí aos financiamentos relacionados à área de habitação. Um ponto a destacar também é o aumento de 10,9 pontos percentuais no índice de renovação de residencial. Da mesma forma que está tendo um aumento de novos prêmios emitidos, também está tendo um aumento nas renovações, que é daquelas pessoas que já fizeram o seguro e quando chega na data de renová-las, mantém o seguro vinculado à Caixa. Descendo um pouco, falando agora de previdência. Atualmente, a previdência de Caixa Seguridade encontra-se no patamar de 184 bilhões, o montante total, um aumento de 13,4%, e um ponto bem específico que eu gostei nesse resultado foi uma campanha que a empresa fez com um aumento, visando um aumento na portabilidade de novos planos de previdência, que teve um aumento nesse caso de 94,9% quando comparamos ao segundo trimestre do ano anterior. Ou seja, se ano passado teve 100 milhões de portabilidade, estou chutando um número hipotético muito mais baixo, obviamente, mas supondo que teve 100 milhões de portabilidade realizada no segundo TRI de 24, nesse ano tivemos um avanço de 94, então tivemos quase o dobro de portabilidade entrando para a Caixa Seguridade quando falamos de previdência. Convenhamos, é um número extremamente positivo. Na parte de seguro de vida, tivemos um avanço um pouquinho mais leve, na faixa de 1,1%. Quando descemos a tela consórcio e capitalização, dois fatores principais que não são os produtos destaque de Caixa de Seguridade, mas que tiveram um avanço muito relevante. Entre eles, o consórcio, nesse caso, com um avanço de 41,5% quando comparado ao segundo TRI de 24, chegando a 5,3 bilhões em cartas de crédito, e a capitalização também aumentando 31,5% quando comparamos ao mesmo período do ano anterior. Aqui até a empresa frisa que 52,5% de aumento foi em cartas de crédito relacionada a imóveis, para compra de imóveis, e na capitalização 46,5% da arrecadação de pagamento mensal foi aumento quando comparamos ao último trimestre, representando 95% da arrecadação do segundo trimestre. Então vimos que fortemente a capitalização de Caixa de Seguridade é devido aos títulos com pagamentos mensais. É um ponto muito importante que às vezes até passa despercebido, mas é bom para fazer o comparativo. Por exemplo, se você hoje não investe ou pensa em investir em BB Seguridade ou Caixa Seguridade, você pode fazer esse comparativo, botar os dois resultados de lado e verificar. O consórcio, a Caixa de Seguridade está crescendo, teve um crescimento mais vantajoso quando comparado à BB Seguridade. BB Seguridade cresceu mais seguro de vida. Hoje sabemos que o Banco do Brasil em si ele é focado mais ao agronegócio. Então,
Claro, por consequência, a BB Seguridade vai ter uma receita muito maior em seguros vinculados ao agro, seguro pecuário, seguro agrícola, seguro penhor. E, por outro lado, a Caixa de Seguridade, como sabemos, tem um seguro relacionado aí à habitação, entre eles o seguro habitacional e o seguro residencial. Mas, tirando esses dois carros-chefe, capitalização, consórcio, seguro prestamista, seguro de vida, vale a pena ponderar, fazer um comparativo dos dois resultados para também entender quais das duas está se comportando melhor e também tentar projetar aí um resultado futuro das duas empresas. Então, os destaques desse resultado: 1 bilhão de lucro líquido, um aumento aí de 35% quando comparamos a 2024, um payout de 92%, um payout bem semelhante ao de BB Seguridade, muito atrativo para quem busca uma renda passiva. A empresa está distribuindo mais de 90% do seu lucro líquido para o acionista, mantendo um dividendo bem atrativo para a Caixa de Seguridade. A receita operacional alcançando 1,4 bilhões, um aumento muito forte também quando comparado a períodos anteriores, e um ROI chegando próximo a 70%, um aumento de 9,9 pontos percentuais. O ROI, se você ainda não sabe, ele é o retorno sobre o patrimônio da empresa. Então, a cada R$ 100 de patrimônio, nesse exemplo, a Caixa de Seguridade possui um ROI de quase 70%. A cada R$ 100, quase 70% é de retorno sobre o que ela investe, sobre o patrimônio, nesse caso da empresa. De modo geral, pessoal, claro que temos outras páginas com detalhamento melhor, comparado tanto ao primeiro TRI como ao segundo TRI de 2024, lucro líquido gerencial, o ROI, também vimos que é um ROI quando comparado aos últimos trimestres, é o melhor ROI da média histórica aqui dos últimos períodos. Aqui vale a pena, se você almeja investir ou se você já é acionista de Caixa de Seguridade, dá uma olhada mais com calma, verificar exatamente o que teve um crescimento maior. Um ponto que eu quero destacar nesse resultado em específico, por exemplo, é a queda um pouquinho mais relevante aí no seguro prestamista. Somente nessa tabela que você vai descobrir que o seguro prestamista, por exemplo, da Caixa de Seguridade, teve um decréscimo aí de 43%. Quando compararmos aos outros seguros, o habitacional cresceu, o Vida basicamente andou de lado, mas não caiu pelo menos, residencial aumentou, seguro assistência, outros seguros. Então, de modo geral, a empresa avançou em basicamente todas as frentes, consórcio, capitalização, citamos também, mas o seguro prestamista em específico ele teve uma queda, tanto quando comparamos trimestralmente como também semestralmente. Por isso que é importante você que pensa em investir em Caixa de Seguridade, dar uma olhada um pouquinho mais detalhada nessa apresentação de resultado. É algo bem simples, mas que traz informações relevantes que às vezes vai passar despercebido. Então é muito bacana você ter esse controle, principalmente dos principais produtos que a Caixa de Seguridade hoje comercializa, seja em seguro ou também nas outras frentes. Aqui também descendo a tela, a margem operacional apresenta o avanço, então é pontos muito importantes que deixo sugestão para você olhar mais detalhadamente em cada frente, seja capitalização, seja consórcio, previdência. Também tivemos um ponto um pouquinho específico desse resultado, que é a queda nas contribuições para planos de previdência. Vimos lá em cima que a reserva de previdência ela teve um aumento, hoje encontra-se a 184 bilhões de reais, mas não teve novas contribuições. Então, quando comparamos a resultados anteriores, tivemos uma queda um pouquinho mais relevante em novos aportes de previdência. Volto a dizer, não é um ponto negativo, não é esse fator que vai fazer com que vendemos ou não compramos Caixa de Seguridade. Não, mas é um ponto de atenção que ao lado de seguro prestamista vale a pena a gente acompanhar nos próximos resultados para entender se é algo pontual desse resultado ou se é algo que tende a ser um calo no pé, digamos assim, de Caixa de Seguridade, visto que quase todas as outras frentes tiveram um avanço bem mais significativo, bem mais relevante de um trimestre para o outro. Acessando agora a plataforma do Investing Pro para verificarmos alguns indicadores fundamentalistas. Se você não conhece a plataforma do Investing Pro, vou deixar aqui em cima no card um vídeo que eu exemplifico as principais ferramentas dessa excelente plataforma, que conta com os principais indicadores, inteligência artificial para investimentos, comparativos de gráficos, análises entre, por exemplo, Caixa de Seguridade e BB Seguridade, para você entender cada qual empresa e também fazer o comparativo entre elas para auxiliar melhor a sua tomada de decisão, seja em ações brasileiras ou ações americanas. E vale destacar, se você tiver interesse em realizar a assinatura do Investing Pro,
vou deixar aqui na descrição o meu cupom de 15% de desconto sobre o preço final. Vale muito a pena, com certeza, fazer essa economia na assinatura final do Investing Pro, uma plataforma extremamente detalhada, que aqui no vídeo acima eu deixo as principais informações. Sem mais delongas, falando diretamente de Caixa de Seguridade, hoje, baseado na plataforma, teríamos um preço justo de R$ 19,95, sugerindo um upside aí de 44% sobre a cotação atual de 13,83, uma margem de segurança bem atrativa quando olhamos esse número. Esse preço ele não é ao acaso, ele vem baseado em 13 modelos de valuation, seja o múltiplo PL, receita de saída, crescimento do valor da empresa sobre a receita e assim por diante. Baseado nesses três modelos, uma média de preço justo, encontramos quase R$ 20 sobre a cotação atual. E aqui, claro, tem o maior histórico financeiro da empresa, os últimos resultados, os demais indicadores fundamentalistas. Hoje, por exemplo, a relação de preço sobre o lucro da empresa está em 9,4 vezes. Se você quiser destacar aqui, por exemplo, em explorador de dados, você consegue uma gama de outros indicadores. Outro número que eu gosto muito de utilizar nas minhas análises para calcular o meu próprio preço justo, por exemplo, é a previsão de lucro líquido. Clicando aqui, temos a projeção do lucro para o terceiro trimestre desse ano, nesse caso, que será divulgado, que será finalizado no final de setembro, projetando um lucro de 1,11 bilhão. Nesse caso, nesse segundo TRI, tivemos um lucro de 1 bilhão e, segundo a plataforma do Investing Pro, baseado em métodos de análise racionais, teríamos um lucro aí de 10% maior, chegando a 1,11 bilhão. E a projeção para 2025, nesse caso, girando próximo a 4,29 bilhões de reais. Eu possuo hoje a minha própria metodologia de preço justo. Claro que, em alguns momentos, o meu preço justo vai ser bem semelhante, por exemplo, ao que a plataforma nos fornece, mas também, em alguns casos, ele dá um pouquinho de divergência. Por isso, cada cálculo, cada preço é diferente. O meu preço justo é baseado na minha estratégia de investimento e no risco que eu estou disposto a correr ao se investir em Caixa de Seguridade. O seu, o dos outros investidores, pode ser um pouquinho diferente. Nesse caso, para mim fazer o meu preço justo, eu utilizo da metodologia de lucro projetivo, então eu utilizo a projeção do lucro para 2025, nesse caso da empresa, coloco o payout da empresa, que também vimos lá na apresentação de resultado, que gira hoje próximo a 92%, e o dividendo que hoje eu, Rodrigo, exijo para investir em Caixa de Seguridade. E para isso, claro, eu utilizo da minha planilha automatizada de preço justo. Já com a minha planilha automatizada na tela, vale destacar, se você ainda não garantiu a sua planilha, também vou deixar aqui o link da descrição. Você paga somente uma vez e pode usar ela de forma vitalícia, contando com 3 metodologias de precificação para ações, nesse caso, o lucro projetivo, a fórmula de Bazin e Benjamin Graham, e também 2 metodologias para fundos imobiliários. Nesse caso, temos a metodologia de Gordon e também o cálculo baseado na metodologia de Bazin, claro, considerando um dividendo personalizado. Bazin considerava 6% de dividendos, mas no caso das ações. Então aqui eu adaptei a fórmula de Bazin baseado no dividendo que você almeja. Então você basicamente preenche os principais dados, o risco que você está disposto a correr, quanto que você almeja receber acima da renda fixa e assim por diante, para chegar ao preço justo daquele ativo que você almeja. Nesse caso, Caixa Seguridade, pessoal. Pela fórmula de Bazin, teríamos uma margem de segurança muito atrativa. Bazin hoje considera 6% e Caixa de Seguridade está pagando acima de 8% de dividendos. Por consequência, óbvio que o preço justo vai ficar bem acima da cotação atual, nesse caso, supondo uma margem de 41%. A fórmula de Benjamin Graham, ela considera o valor patrimonial por ação e o lucro por ação. Nesse caso, o preço justo ficaria um pouquinho mais baixo, mas eu particularmente não considero a fórmula de Benjamin Graham tão atrativa quando falamos de ativos que pagam dividendos. Na minha visão, empresas que pagam dividendos, a melhor fórmula é a fórmula do lucro projetivo. Nesse caso, você preenche o lucro estimado para 2025, coloquei aqui 4,29 bilhões, como vimos no Investing Pro, payout da empresa que vimos lá na apresentação, que é 92%, isso dá um lucro a ser distribuído de 3,9 bilhões de reais. Hoje, Caixa Seguridade possui 3 bilhões de papéis negociados atualmente, não estou considerando ações em tesouraria, então vou fazendo um cálculo bem rápido e prático aqui para vocês. E o nosso dividendo esperado aqui também é totalmente personalizável, pessoal. Se você, por exemplo, almeja receber um dividendo estável, semelhante ao que está sendo pago atualmente, de 8%, o preço justo de Caixa Seguridade se situaria próximo aí a 16,40 centavos. Se você
é um pouco mais conservador, você se contenta com 6% de dividendos, aí você teria um preço justo de R$ 21. Aí o preço já extrapola um pouquinho quando comparamos a cotação atual. Minha planilha, pessoal, é totalmente personalizada, de acordo com o seu risco, de acordo com o dividendo que você almeja, você tem uma ideia baseado no lucro projetado para a empresa, você tem uma ideia se está comprando barato ou caro. E claro, se você quiser alterar, por exemplo, eu posso sugerir que a empresa vá lucrar 4 bilhões nesse ano, ser um pouquinho mais conservador, considerando, por exemplo, 4 bilhões de lucro, que na minha visão é um lucro um pouco abaixo. Eu creio que Caixa Seguridade vai trazer um lucro acima desse valor, mas mesmo assim, considerando 8% de dividendos, ainda assim teríamos margem de segurança para a Caixa Seguridade. Então, de modo geral, a não ser que Caixa Seguridade traga um resultado muito abaixo do que é esperado, ou que você almeja um dividendo muito acima da média, por exemplo, de 10, 11%, aí sim vai fugir um pouquinho do preço atual. Do contrário, a empresa apresenta uma boa margem de segurança para a compra. Fazendo então o fechamento de tudo, pessoal, pontos de atenção nesse caso de Caixa Seguridade. Eu citei a queda acentuada no seguro prestamista e a diminuição dos novos aportes de previdência. Nada de anormal, não considero pontos extremamente negativos, mas sim, como o próprio nome diz, pontos que devem ser considerados, pontos de atenção para olharmos nos próximos resultados. Do lado dos pontos positivos, tivemos majoritariamente muitos mais pontos atrativos do que pontos negativos no resultado. Entre eles, o avanço no carro-chefe, seguro residencial e o habitacional, com recorde de prêmios emitidos, forte avanço em portabilidade de previdência, também citamos lá na apresentação, crescente avanço em capitalização e consórcio e um lucro líquido recorde com um payout muito bom para quem busca uma renda passiva, atualmente de 92%. Conclusão final. Mais um grande resultado de Caixa Seguridade, avançando em várias frentes, melhorando o ROI e trazendo boas perspectivas de valuation na projeção de lucro atual, como também calculamos a nossa planilha de preço justo. Alguns pontos de atenção pontuais, como é o caso da queda do prestamista, normal, sempre teremos pontos de atenção em todo e qualquer resultado a ser divulgado, mas de modo geral, um excelente resultado para a Caixa Seguridade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Vou deixar aqui na descrição o meu cupom de desconto de 15% off diretamente na assinatura do Investing Pro e também o link caso você queira garantir uma cópia da minha planilha de preço justo para saber precificar os seus ativos e evitar comprar ativos supervalorizados. E claro, se você ainda não me segue no Instagram, também vou deixar aqui abaixo o meu perfil. Corre lá, me siga que constantemente, de forma diária, eu posto conteúdo de qualidade e de forma gratuita a todos vocês.